1957. Padrão, Argimiro, Antônio dos Santos, Nogueira, Mr. Feig. Era uma turminha que estava trabalhando. Um domingo e tal, assim, desmanchado. Não era nada, ficou rodovia. Já abriram essas ruas aqui, e o prédio era feito bem no meio da rua, né? Abriram essas ruas aqui, tem a pracinha aqui ainda. Passa a avenida do lado de lá, a avenida do lado de cá. A avenida sai aqui, que sai na Bolsa de Valores, aqui, na Bolsa do Café, né? Aqui é o Western Telegraph em Santos, no Rio. Aqui em Santos, aqui no Rio de Janeiro. Então o que vem nesse mapa é a ligação da ilha de Miami, aqui é a Inglaterra. Onde está o Mediterrâneo que nós vimos? Aqui é a entrada do Mediterrâneo. Aqui é a Inglaterra, aqui é o Canal da Mancha, aqui. O Reino Unido é aqui, não é isso? Isso. Não está dando para mim, mas é Reino Unido aqui. Aqui é o Reino Unido, com os Estados Unidos aqui. Ela interliga com os Estados Unidos aqui, o cabo. E daqui esse cabo sai para baixo. Aqui ele sai para cá, para o Brasil, e vem para cá. Essa não passa de 2.800 metros. Aqui no centro é que é 4.500. Aqui no centro é 4.500, 4.800, 4.300 no centro. Era um tipo de um suporte. Havia emendas de cabo. Então a emenda ficava numa terra, num continente, em alguma ilha, para ficar mais fácil a conservação da coisa. Embora não tínhamos avião, mas o navio cabográfico vinha e ele se instalava com a sua equipe dentro do continente, onde tinha uma ilhazinha por causa da emenda. Por exemplo, a emenda. Cabo. Esse é o cabo de 4 tempos, e aqui é na Washington Luiz, com a Avenida da Praia, aqui é a entrada em Santos, a entrada dos cabos em Santos. Não, metal era apenas o fio. Aqui devia ser um metal de capa. Daí conta uma história de no meu disco, na minha gravação que eu tenho, houve um português, diz que o português é burro, mas não é. Foi ele quem descobriu o isolante de uma árvore, ou da África, ou lá da Angola portuguesa. E ele conseguiu isolar o cabo, que o isolante é branco. O isolante é branco. Esse isolante branco foi criado pelo português. O cinza eu conheci em Santos, em 1960. A história é complexa, é uma leitura pesada durante todas as páginas que eu tenho. Precisaria ler, traduzir, corrigir um pouquinho, melhorar aqui o aspecto gráfico. Ficaria bacana se a gente um dia conseguisse fazer um trabalho perfeito. Exatamente. É o seguinte, vamos pensar primeiramente mandando o telegrama daqui para o Reino Unido e daqui para o Iraque, para toda a zona da Arábia Saudita. O telegrama ia daqui para lá. Os entregadores lá da Arábia Saudita, do Iraque, de toda aquela turma do petróleo, era entregue por camelo. Nós tínhamos mensageiros que transitavam de camelo. Ele pegava na cidade e levava nos lugarejos onde fosse determinado. E ele pegava também as notícias de Londres e se distribuía lá pela Ásia Menor. Havia camelos, N tipo de mensageiros, inclusive o mensageiro andando a pé mesmo, para entregar o telegrama, que se demorava um pouco mais. Já no caso do Brasil, era o antigo Departamento dos Correios e Telégrafos, que não era perfeito.
Então o telegrama demorava 10 minutos de Londres a Santos, e depois ele demorava 10 dias de Santos a uma cidade qualquer aí do meio de Minas Gerais. Então demorava o telegrama, porque ele dependia de baldeações do correio. Ele pegava na capital para São Paulo. Exatamente, o papel saía escrito do prédio da Western Telegraph, entregava para os Correios na rua Tiradentes, perto da Estação da Luz, que tinha uma agência receptora e transmissora de telegramas. Não, o telegrafista do Correio telegrafava para Jaú, que Jaú era a estação baldeadora em toda a nossa região. Então o telegrama para chegar em Dois Córregos, Torrinha, ele acabava chegando primeiro em Jaú. Jaú transmitia via estação de Jaú Velho para essas estações via Companhia Paulista, ou para Adamantina, para Bauru. O jornal de Bauru era feito via Paulista, através de um Morse, o jornal de Jaú. Vinha até Dois Córregos, São Paulo, Dois Córregos, pelo Centro Paulista, e depois havia uma transmissão daqui para Jaú separadamente. Não, nós tínhamos inicialmente apenas o telégrafo de fio. O telégrafo de fio vinha Campinas, pois a Companhia Paulista só tinha o telégrafo, não tinha telefone. Era o telégrafo de fio para tudo. Ele tinha a estrutura dele e junto com a telefônica. Ele tinha uma estrutura particular, mas existia lugares que usava a ferrovia. Existia uma certa burocracia. Caía na Western Telegraph, vinha até a rua 15 de novembro, que era a agência central, e depois havia uma burocracia de entrega com recibos, que o inglês é muito letrado, né? Ele gostaria de documento para tudo. Então o inglês entregava mediante recibos. E ele queria saber a hora da transmissão também. Então, às vezes, o sujeito chegava na rua Tiradentes, não estava recebendo mais, que era 9 horas da noite, não tinha mais telegrafista. E foi criado depois plantões à noite, etc. Eu não tenho noção e conhecimento suficiente para fazer uma explicação dessa. Só sei que havia uma burocracia entre a Boa Vista e a rua Tiradentes, e a Praça Tiradentes, né? Aí do governo. E, diga-se de passagem, os telégrafos do Correio eram bem atrasados. Eles atrasavam toda a linha, o tráfego telegráfico. Bom, na realidade nós não tínhamos nem a taxação por conta de companhias brasileiras, quer dizer, nós na Companhia Paulista passávamos telegrama para todo o estado de São Paulo, todo o Brasil. Só que nunca recebíamos um pedido desse, porque esse pedido tinha que ser ditado diretamente na oficina, no escritório, no balcão da Western Telegraph da rua Boa Vista. Havia, por exemplo, Porto Alegre, taxava porque o telégrafo de Rio Grande era bem interligado com Porto Alegre. Então, o Rio Grande fornecia a taxa para o Correio e o Correio aplicava a taxa. Porque era em libras esterlinas, então tinha que traduzir a libra esterlina. Existia livros de taxas, o valor da libra esterlina, mas era tão complexo que aquele que se metesse a taxar ia pagar uma diferença. Pelo meu entendimento, porque eu fiquei apenas 4 anos na Western Telegraph, pelo meu entendimento, a todos os clientes para a transmissão já procuravam o balcão da Western Telegraph. Em Santos procuravam o balcão da Western Telegraph. E quando esse telegrama também passava por Santos para entrar no mar, nós tínhamos apenas conhecimento de uma conferência via o código Morse.
nós conferíamos o código Morse, que ele era escriturado como se for uma caneta. Letra A, B, C, D, que é uma... As mensagens pessoais, eu tomei conhecimento quando eu fui obrigado a taxar telegramas do Pelé, em Santos. Então acontece que o Pelé tinha uma conta pessoal porque era o Pelé. O demais, a empresa Western Telegraph trabalhava para todas as companhias de navegação, toda a indústria Matarazzo, mas ela trabalhava muito pouco para o pessoal de balcão, muito pouco. Então a porcentagem de coisas pessoais, de parabéns, etc., era menor, não sei ditar quanto. Tudo era empresa, inclusive não existia a vinda do pessoal da empresa no balcão. Passava-se os telegramas via telefone, ela mantinha um quadro de telefonista no nosso escritório, o quadro de telefonista datilografava e entregava para o setor de telegrafia, transmitia, depois que ia taxar e passar para a conta corrente. Existia um departamento comercial, cuidando apenas das cobranças das empresas. E esse departamento comercial tinha 4 ou 5 pessoas que trabalhavam muito, tendo contato com as grandes empresas de Santos e São Paulo. Não, Santos, o básico de Santos era a bolsa do café. Um telegrama entre Nova York e a bolsa de café tinha que demorar apenas 5 minutos. Nós já tínhamos a taxa de demora para cada telegrama. E dentro da bolsa de valores de café, eu acostumei chamar de bolsa de valores, mas não é bolsa de valores, bolsa do café. Só que lá se negociava tudo. O cacau negociava-se ali. E daí aquela bolsa mantinha contato. E todas as companhias de navegação. Porque não existia outro meio de comunicação. Existia um intercâmbio telefônico. Nós tínhamos, por exemplo, as secretárias bilíngue, que elas pegavam o telegrama e transmitia já direto para o diretor-presidente, o presidente financeiro, já vinha pelo código. E também existia um código ACME. O código ACME é composto de 5 caracteres, e cada 5 caracteres é uma frase. Então, às vezes, vinha 4 palavras taxadas, que eram 4 palavras de 5 caracteres por cada uma, e ela era traduzida e mandada para o sujeito por telefone. Olha, nós entregaremos depois para o senhor o telegrama. Ele apenas tem o código ACME tal e tal e tal. Mas eu vou traduzir para o senhor, que nós temos aqui o livro já para traduzir. Já traduzia para ele. Não existe idioma. Para o telegrafista não existe idioma. Ele não precisa saber falar língua nenhuma. Ele apenas tem que saber transmitir e receber o ABCD. Ele recebendo o ABCD, e ele vai escrevendo direitinho o que ele vai ouvindo. Exatamente. O telegrafista não era obrigado a traduzir. Eu trabalhei para o jornal Correio de São Carlos, e eu recebia da United Press Internacional, e eles mandavam em castelhano. Da Alemanha vinha em castelhano para São Carlos. E eu já recebia direto em castelhano. O nosso secretário de jornal, que era o competente no jogo, ele iria traduzir para a publicação em português, em inglês, lógico. O problema da tradução é exatamente do homem que vai receber a mensagem, o destinatário da mensagem. O telegrafista recebe tal e qual veio, e tal e qual veio envelopa e entrega para a pessoa. A tradução cabe a ele que recebeu, ao destinatário, se ele recebeu alemão, francês. Enfim, para a telegrafia não tem idiomas. Não, exatamente,
Nós não tínhamos tempo e nem capacidade, porque o salário era pouco. Nós éramos um assalariado. Nós éramos um trabalhador que trabalhava na zona rural da telegrafia. Nós apenas colocávamos as letras de acordo com o que veio transmitido e ponto final. Só que na Western Telegraph era um pouquinho diferente. Ela vinha toda escrita em cabo submarino e como se fora um eletrocardiograma de hoje. Exatamente. Vinha uma fita escrita no código Morse, e este KBP era o tradutor do código Morse, do ABCD, para o telegrafista que estava escrevendo o telegrama. E ele iria, não é escrever, ele colava uma fita. A fita seria emitida e sairia colado no telegrama. Escuta, vamos chegar um pouquinho mais perto do progresso. O teletipo. Se você colocasse um telegrama em inglês dentro do teletipo, não iria sair em inglês? O KBP também é a mesma coisa. Ele saía em inglês, o KBP traduzia do código Morse para o inglês, se estava em inglês, para o português, se estivesse em português, para o alemão, alemão, porque é letra da escrita comum, lógico. Exatamente, lá a recepção era via máquina. Já era mais moderno do que nós temos no Brasil, até pelo menos, vamos marcar aí, o dia da renúncia de Jânio Quadros. Eu recebi pela United Press Internacional, e pela Asa Press, pela Tibiriçá Press, todas as notícias vindo de Brasília. Porque nós recebíamos e traduzíamos, éramos uma impressora. Aqui caía e aqui sairia escrito. Que ainda está lá, o posto montado no telégrafo, lá no nosso museu. Eu fiquei na Western até meados de 1961, até começo de 61, e em meados, em fevereiro, março ou abril, eu fui para a Varig trabalhar no aeroporto de Congonhas. Na Varig houve um desentendimento entre eu e uma determinada pessoa, e eu peguei a pior porque eu era funcionário novo. Daí eu passei a trabalhar numa fábrica de celulose e papel no Paraná. Também não me dei bem, saí. E acabei vindo para trabalhar no jornal Correio de São Carlos, onde eu trabalhei 61 e 62. Em 1962, eu fui comunicado pela Companhia Paulista que estavam reparando aquele erro de 1957. Repararam o erro e me admitiram mandando eu para Dois Córregos. Bem, no dia 12 de dezembro de 1962, fui readmitido na Companhia Paulista de Ferro, desta feita em Dois Córregos aqui no estado de São Paulo. Não, apenas era o seguinte, a administração da ferrovia, por via judicial, recebeu ordens para readmissão daqueles que foram dispensados. Então ela estava obedecendo a ordem judicial, ela não fez muita oferenda. Eu fui indicado para Dois Córregos e nada mais. E aqui estou até hoje. Sim, o sindicato nosso era um sindicato bravio e ele não deixava nada morrer nas entrelinhas. Mesmo hoje, com o Geraldo Alckmin, nós tivemos um reajuste baseado em ações trabalhistas movidas pelo nosso sindicato. Tudo caminhou, tudo abrandou, tudo parece que não existe, mas existe. O Geraldo Alckmin hoje está pagando o nosso atrasado com mais de 7 anos de atraso, está pagando graças à atitude do nosso sindicato. Então, toda a injustiça o nosso sindicato combateu. Porque o nosso sindicato acabou ganhando um estado, uma situação corporativa muito forte no meio político, porque também nós éramos capazes de quebrar a beleza da votação para um governo de Estado.
ele podia ser grande, mas 17 mil votos e mais os familiares eram muitos votos e que balançava politicamente falando. Dois Córregos, de 12 de dezembro de 1962, eu fiquei em Dois Córregos até 1980, que eu apenas pulei de telegrafista para auxiliar de terceira, segunda, primeira. E fiquei por aí fazendo qualquer coisa e cuidando da minha vida particular. Após 1980, me mandaram para Torrinha, de Torrinha me devolveram para Dois Córregos como chefe de estação, de Dois Córregos me mandaram para Garça, e de Garça me transferiram para Triagem, onde eu tomava conta da descarga de petróleo. Era um chefe de estação comandando a descarga de petróleo. Fiquei até 1985, quando eu saí aposentado no início de 1986. Aposentei em 1986, dia 15 de janeiro. Fui para a faculdade, fiz, porque eu não tinha parado os meus estudos já lá em Ibitiúva, e eu fui para a faculdade, fiz o vestibular, acabei entrando e fiz 7 anos de FAEJA em Ciências Contábeis. Um funcionário da Companhia Paulista de Estrada de Ferro se adaptava a fazer todos os trabalhos. Nós conhecíamos toda a sistemática de uma bagagem que era grande, que despachávamos e recebíamos encomendas de São Paulo para o interior e do interior para São Paulo, em grande quantidade. Trabalhávamos no armazém de mercadoria com faturamentos de café, cujo conhecimento era negociável com o Banco do Brasil, envolvia responsabilidades. Vendíamos todas as passagens, leitos, pumas do trem de luxo. Cuidávamos do tráfego telegráfico, que era feito tudo via estação. Cuidávamos do tráfego telegráfico e cuidávamos também dos plantões noturnos. Então nós fazíamos um rodízio com escalas de diversos trabalhos. Enfim, se adaptávamos a tudo porque a Companhia Paulista era boa, o salário não era bom, só que a partir do Carvalho Pinto o salário melhorou dado ao jogo político dele, que foi bastante sujo, porque ele tomou dos acionistas a Companhia Paulista de Estrada de Ferro e toda a ação passou a não valer mais nada. Bom, em toda a linha tronco da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, sempre houve o seletivo. Como o próprio nome diz, seletivo, eram seletas as pessoas que usavam esse telefone. E eram seletos também os assuntos tratados desse telefone. Era um telefone especial para que apenas o chefe da estação e o seu auxiliar direto trabalhassem com o movimento em Bauru. E o movimento cuidava de todo o tráfego de trens. Num ramal como a Barra Bonita, então já esse tráfego de trens era feito via telégrafo também. E de formas que nesse tráfego de trem, o aperfeiçoamento do auxiliar de estação era exatamente para que, se um dia para se transformar a chefe, ele devia prestar um exame com o conhecimento de todos os trabalhos, inclusive o tráfego via telegráfico ou o tráfego via seletivo. O telégrafo era usado em todas as dimensões, comunicando-se com Barra Bonita, comunicando-se com São Carlos, comunicando-se com Rio Claro. Enfim, nós tínhamos o telégrafo que funcionava. Agora, o problema do CTC, que nasceu em 1955,
ele criou um seletivo número 2, que era um telefone bem perfeito, usado via cabos de sinais do CTC. Então ali tinha um operador do CTC em cada estação, que geralmente era o chefe, ou o seu auxiliar direto determinado. E tinha um centro do CTC em Bauru. Era uma mesa que controlava os trens entre Tirapina e Bauru. Não, o telégrafo ia apenas até a estação da Barra Bonita. O Barreirinho, existia um telégrafo lá no começo, mas depois, quando veio a onda da usina hidrelétrica de Barra Bonita, porque ela ficou sendo projetada, construída, combinada entre os fazendeiros da região, porque a perca de terra seria muito grande. Inclusive o doutor Cristiano ficou com a estação de Barreirinho para ele, e daí parou a estação de Barreirinho e ficou Barra Bonita. De Barra Bonita a Barreirinho, só nós fomos trabalhar com trem, usando a linha para a construção da barragem. Dr. Christian Forrest Vensen é o dono da usina Barreirinho, da usina Barreirinho, que ela cedeu boa quantidade de... E ele era acionista da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Exatamente, essa usina. Mas só que ela, as terras dela, pegava até a usina Barreirinho. Por isso a estação Barreirinho, ela pertencia. E o doutor Cristiano, o pai do doutor Cristiano, quem exigiu a construção da estação para que a ferrovia chegasse dentro da propriedade dela. Isso no passado bem distante, quando nasceu a Estrada de Ferro Barra Bonita.